Temos aqui uma aplicação de matrizes. Um problema exemplo. Então, temos Júlio, Tereza e Roberto decidiram passar em uma pastelaria depois de um cinema. A matriz B a seguir, que esta que está abaixo, representa o número de pastéis que cada um comeu e a forma de despesas que cada um teve. Sendo o Júlio representado por 1, então vamos representar o Júlio por 1, que é o Júlio. Tereza pelo número 2, então 2 vai ser a Tereza. E Roberto pelo número 3, 3 Roberto. Em cada elemento, A e J, então temos o A e J, da matriz B a seguir, que indica o número de salgados que cada um comeu. Então, os números da matriz significam o número de salgados que cada um comeu. Em que o I vai ser representado pela pessoa que comeu. Então, o I vai ser a pessoa que comeu cada salgado. E J, a representação de quem pagou pela quantidade. Então, pagou. Sendo o valor de cada pastel 0,80 centavos. Pergunta-se, quem comeu menos salgados? Quem pagou o maior número de salgados? Quanto Tereza gastou na pastelaria? Quanto Roberto gastou mais que Júlio? E quem teve maior prejuízo na lanchonete? Então, vejamos aqui. Lembrando que temos a matriz representada por IJ. Então, nesse caso, vamos representar pela matriz B, onde teremos B11, primeira linha, primeira coluna, B12, primeira linha, segunda coluna, B13, primeira linha, terceira coluna, B21, segunda linha, primeira coluna, B22, segunda linha, segunda coluna, B23, segunda linha, terceira coluna. Temos B31, terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, porque temos uma matriz de ordem 3 por 3. Portanto, aqui, vamos olhar. Temos o I, o primeiro número aqui, é de quem comeu, e o J é de quem pagou. Então, vamos verificar aqui que o I é o que comeu. Então, temos um aqui e um aqui. E aqui eu consigo saber a quantidade de quem comeu. Então, eu tenho aqui o valor de 1, que refere-se a Júlio. Então, o Júlio é o primeiro, que eu tenho 1 e 1. E soma aqui, então, o 1 é o Júlio, então eu posso dizer que Júlio comeu 2, 5, 7 pastéis. Eu tenho o 2, que é a Tereza, eu posso dizer que a Tereza 2, 3, 4 comeu 4 pastéis, porque eu tenho 2, 2 e 2. E aqui eu tenho 3, a quantidade de pastéis que o número 3, que foi o Roberto, comeu. Então, eu tenho 2 e mais 4, eu tenho 6. Portanto, eu tenho o número total de pastéis que o Roberto comeu. E na vertical, eu tenho aqui o 1, o 1 e 1. E eu posso dizer que o J, que é o segundo número, é de quem pagou. Então, portanto, o número 1, que é o Júlio, ele pagou 4 pastéis. Tenho aqui o 2, o número 2, ele pagou 3, 4, 5, 6 pastéis. E aqui o número 3, que é o Roberto, ele pagou 4, 5, 6, 7 pastéis. E pergunta-se, quem comeu menos salgados? Então, aqui a quantidade de quem comeu. Eu tenho 4, o menor número de pastéis que foram comidos, que foi a Tereza. Então, eu posso dizer aqui que foi a Tereza que comeu menos pastéis. Ela comeu apenas 4. Quem pagou o maior número de salgados? Então, aqui eu tenho o 7, que é representado pelo número 3, que foi o Roberto. Então, quem pagou o maior número de salgados foi Roberto, que pagou 7 salgados. Quanto Tereza gastou na pastelaria? Então, aqui, o valor de Tereza é o 2, ela gastou 6 salgados, ela pagou 6 salgados. Então, eu tenho o item C, que é o número de salgados que ela pagou, cada salgado custa
0,80, ou seja, 80 centavos de reais. 6 vezes 0,80, eu tenho 4,80. Portanto, Tereza gastou R$ 4,80. Quanto Roberto gastou mais que Júlio? Então, neste caso, nós temos que fazer a conta de quanto Roberto gastou e quanto Júlio gastou. Então, temos lá o item D. O Roberto, que eu vou dizer que é o 3, né? Ele pagou 7 salgados. Então, 7 vezes 0,80. 0,80, R$ 5,60. E o Júlio, que é o número 1, então o Júlio, ele pagou por 4 salgados. Então, eu tenho 4 vezes 0,80, que tenho 4 vezes 0,80, 3,20. E ele pergunta quanto o Roberto gastou mais que Júlio. Então, se Roberto gastou aqui 5,60 e Júlio 1,20, eu terei 5,60 menos 3,20. Tenho 6 menos 2, 4, 5 menos 3, 2. Portanto, Roberto, que é o número 3, gastou R$ 2,40 mais que o Júlio. E por último, e quem teve o maior prejuízo na lanchonete? Quem teve o maior prejuízo na lanchonete foi quem pagou mais e comeu menos. Quem pagou mais e comeu menos, podemos verificar aqui. O Júlio, ele pagou 4 e comeu 7. Então, ele saiu no lucro. A Tereza, ela pagou 6 e comeu 4. Portanto, aqui, ela pagou mais do que comeu. E tenho aqui o Roberto, ele pagou 7 e comeu 6. Podemos, então, verificar aqui que a Tereza, ela pagou mais do que comeu. Podemos concluir que a Tereza, ela teve o maior número de pagamentos de pastéis e comeu menos, portanto, ela teve o prejuízo. Portanto, aqui podemos perceber que, através de uma matriz, podemos obter várias informações de um determinado problema. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e exemplos em matemática no site tariasplus.com.